Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Episódio 11. E agora, o que fazer? Sempre sei, realmente, só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei para achar. Era uma só coisa, a inteira, cujo significado vislumbrado dela eu vejo que sempre tive. A que era? Que existe uma receita, a norma de um caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver. E essa pauta cada um tem. Mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar. Como é que sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber? Mas esse norteado tem que ter. Senão, a vida de todos ficava sempre sendo o confuso dessa doideira que é. E que, para cada dia e cada hora, só uma ação possível da gente é que consegue ser a certa. Aquilo está no encoberto. Mas, fora desse consequência, tudo o que eu fizer, o que o senhor fizer, o que o Beltrano fizer, o que todo mundo fizer, ou deixa de fazer, fica sendo falso, e é o errado. Ah, porque aquela outra é a lei, escondida e visível. Ah, porque aquela outra é a lei, escondida e vivível, mas não achável, do verdadeiro viver, que para cada pessoa sua continuação já foi projetada, como o que se põe em teatro para cada representador, sua parte que antes já foi inventada num papel. Esse trecho magnífico pertence a um dos maiores romances da literatura em língua portuguesa e, de maneira particular, da literatura brasileira. Trata-se de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, talvez um dos nossos maiores clássicos. E nesse trecho, o jagunço Riobaldo está contando a sua história, no meio da sua história. Com quem ele conversa, o doutor, o senhor que o escuta e que de certa forma é o narrador da própria história, aquele que vai contar a história do Riobaldo para todos nós. Essa história de uma aventura, de uma epopeia, de uma saga no sertão brasileiro, no norte de Minas, sul da Bahia, Goiás. E no meio dessas aventuras, no meio das consequências dos encontros e desencontros do sertão, as reflexões, as indagações de um homem em busca de si mesmo, em busca de Deus, em busca do diabo, fugindo do diabo. E esse trecho, em particular, que se encontra praticamente no meio do livro, do meio para o fim, é talvez uma das reflexões mais profundas e mais autênticas do ponto de vista filosófico. O que me cabe fazer em cada agora? Walter Benjamin, o filósofo alemão do começo do século XX, de certa forma contemporâneo do Riobaldo, recolocava essa mesma questão no conceito de Jetzt-Sein, intraduzível por uma palavra em português, mas que alguns tradutores tentam definir como agoridade. O que fazer em cada agora que te é dado no tempo? E como é que é possível encontrar essa coisa certa, essa norma, essa pauta que sozinho não se pode encontrar? A razão sozinha dá conta? Há alguma receita? Algum livro? Alguma norma determinada pela filosofia, pela psicologia, pela ética, pela história, que pode nos ajudar a saber o que fazer em cada situação concreta, determinada da nossa existência, na nossa história? Sócrates postulou essa questão no início da filosofia. O que é que nos impele para o bem? Platão, ao contar a sua história, e de maneira particular a sua última fase da sua história, na Apologia de Sócrates,
quando Sócrates então tem que enfrentar o tribunal de Atenas, condenado por haver pervertido os jovens atenienses a partir da sua filosofia, a partir dos seus questionamentos, Sócrates diz que o que ele faz é movido por uma necessidade, algo que ele mesmo chama de daimon, e que talvez a tradução em português para demônio seja um tanto quanto imprópria. Esse daimon é exatamente essa força interior, aquilo que talvez modernamente a gente poderia traduzir por consciência. A consciência que nos impele, a consciência que nos força, a consciência que nos está sempre apontando o que é possível e o que é necessário fazer para se obter o bem, para se obter a verdade em cada momento da nossa vida. Sócrates falava da introspecção. Sem dúvida nenhuma, a introspecção ela é fundamental para o encontro com essa consciência, com essa voz interior. Mas será que só a introspecção é necessária? Ou melhor dizendo, será que só a introspecção é suficiente? Será que só a introspecção sozinha é capaz de nos dar essa resposta? Para encontrar essa pauta de que nos fala o Jagunço Reobaldo? Ortega y Gasset, filósofo espanhol também do começo do século XX, dizia: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Mal eu encontro uma resposta para uma determinada situação, para um determinado agora, para uma agoridade da minha vida, e as circunstâncias mudam. E o que valeu para a situação de ontem, ou para o minuto anterior, já não é mais válido para o momento do agora. Um outro grande escritor, também do século XX, esse em língua portuguesa, José Saramago, tem um conto encantador chamado O Conto da Ilha Desconhecida, que conta a história de um homem que vai em busca de um barco para chegar até a Ilha Desconhecida. E por isso ele interpela o rei do seu reino pedindo esse barco. E quando o rei lhe pergunta: para que você quer um barco? E ele responde: para ir em busca da Ilha Desconhecida. E esse rei diz: as ilhas desconhecidas já estão todas conhecidas, já estão todas mapeadas. E ele diz assim: se estão todas no mapa, isso quer dizer que a que eu estou buscando ainda não está no mapa, portanto ela é sempre desconhecida. Sempre há uma ilha desconhecida a se descobrir, a se conhecer. E quando o rei interpela diante disso: o que você quer? Por que você quer em busca da ilha desconhecida? Ele responde de uma forma muito interessante: porque eu quero saber quem eu serei quando lá estiver. Eu acho que essa resposta ela vem muito ao encontro dessa indagação do Jagunço Reobaldo na obra do Guimarães Rosa. Não só se trata de buscar sozinho, mas ao mesmo tempo de saber o que eu sou em cada situação, o que eu serei quando lá estiver. Ao encerrar esta primeira temporada do Leia a Bula, queria deixar essa indagação, essa questão absolutamente essencial e fundamental para todos nós. Aproveitemos esses tempos de solidão, de isolamento, para irmos ao encontro de nós mesmos, mas sem esquecer que sozinhos é impossível atravessar o sertão do autoconhecimento e da autorrealização. Para ir ao encontro de nós mesmos, precisamos ir também ao encontro do outro. E assim, nesse movimento entre uma margem e outra do rio da existência, talvez encontremos essa outra margem, essa terceira margem, citando aqui mais uma vez Guimarães Rosa no seu famoso conto A Terceira Margem do Rio. Essa terceira margem que tanto nos faz falta e que tanto nos é necessária para que a gente encontre a nossa pauta e para que a gente seja. Ser quem a gente realmente tem de ser. Que se trata de fazer aquilo que a gente tem de fazer, em cada agora, em cada instante. A nossa deixa na peça da vida que está sendo escrita. Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian, sua dose semanal de literatura e saúde da alma.